Viana do Castelo é uma cidade repleta de monumentos, história, muita cultura e com uma gastronomia marcante. Hoje vamos conhecer através do nosso giro. Chimbalaie, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaie, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaie, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaie, toda vez que ele vai repousar. Cidade capital de distrito situada mais a norte de Portugal, Viana do Castelo está localizada na foz do Rio Lima, em cujo estuário se situa o Porto de Mar com cais comercial, doca pesqueira e 3 movimentadas marinas para barcos de recreio e pesca desportiva. Barco de papel, indo embora pra não mais voltar, tendo como guia manjar. Chimbalaie, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaie, toda vez que ele vai repousar. Com 314 quilômetros quadrados, o município tem 40 freguesias e mais de 91 mil habitantes. Viana do Castelo é uma cidade que está numa situação privilegiada do ponto de vista territorial. Fica localizada, como nós dizemos, no Rio, junto ao Rio, junto à montanha e junto ao mar. Temos o Oceano Atlântico aqui aos nossos pés. Temos o Rio Lima, o tal Rio Letes, o Rio do Esquecimento, e temos a Montanha de Santa Luzia, que faz parte do conjunto da Serra d'Arga. E, portanto, temos aqui tudo aquilo que faz falta para que tenhamos uma cidade belíssima. 3 ecossistemas numa cidade só. Completamente. Nós tivemos aqui durante o período de descobrimentos uma grande e uma intensa atividade mercantil que fez de Viana do Castelo a cidade que hoje é de lindíssimos palácios, lindíssimas igrejas, e aconselho-vos realmente o barroco em Viana do Castelo. É fantástico. E depois nós, no século XIX, encontramos uma outra figura real, desta vez Dona Maria II, que foi uma grande obreira, uma grande organizadora, digamos assim, do reino, e que atribuiu a Viana do Castelo o floral de cidade. Nós tínhamos no Castelo de Santiago da Barra um aquartelamento que estava a defender a cidade, mas na altura nós tínhamos grandes lutas entre as tropas fiéis a Dona Maria II e as outras tropas que queriam destituir Dona Maria II do trono, e um soldado, vendo que não conseguia resistir mais, mas não querendo entregar as chaves, terá feito a viagem por barco desde Viana do Castelo até Lisboa, chegou a Lisboa, entregou as chaves do castelo a Dona Maria II, dizendo que não conseguia resistir mais, mas também não queria dar-se por vencido, e então entregava as chaves do castelo a Dona Maria II. Dona Maria II, reconhecida com este gesto de lealdade, resolveu vir a Viana do Castelo e atribuir o título de cidade de Viana do Castelo. A Praça da República é desde o século XVI o centro cívico da cidade de Viana do Castelo e, sem dúvida, um dos espaços urbanos mais belos do mundo. Com uma escala de dimensão humana e rodeada de edifícios de pequena dimensão, é arquiteturalmente dominada pelo tríptico monumental formado pelo elegante chafariz quinhentista, pelo edifício da Misericórdia e pelos antigos passos do Conselho. Temos ainda os palácios que, na maioria dos casos, ainda são palácios pertencentes a famílias, portanto, descendentes das antigas famílias, mas temos, por exemplo, o edifício onde funciona a Câmara Municipal de Viana do Castelo, é um lindíssimo palácio também, que testemunha esse passado áureo de Viana do Castelo. Depois temos um conjunto de monumentos que, digamos, são mais modernos e que tem havido um grande esforço de regeneração urbana ao nível de Viana do Castelo, e nós temos um conjunto de edifícios muito interessantes e emblemáticos e que são, digamos, concebidos, desenhados pelos grandes nomes da Escola do Porto, afinal de contas aqui tão perto. E estou a falar naturalmente de Cisa Vieira. E estou a falar naturalmente de Fernando Távora e estou a falar naturalmente de Souto Moura, que são 3 nomes emblemáticos incontornáveis na arquitetura mundial.
A Avenida dos Combatentes é a principal da cidade. Liga a estação ferroviária Doca do Rio Lima. Esta avenida é demarcada por edifícios revivalistas. Chegando na Praça da Liberdade, afirma-se já como a nova centralidade em Viana do Castelo. O arquiteto Fernando Távora, pai da Escola de Arquitetura do Porto, interpretou cabalmente a proposta da Câmara Municipal, enquadrando na Praça da Liberdade o monumento do escultor José Rodrigues, dedicado, é claro, ao 25 de abril, simbolizando a Porta da Liberdade. Nós temos umas condições muito favoráveis aos desportos náuticos, nomeadamente estamos a falar de vela, estamos a falar de surf, estamos a falar de kitesurf, porque nós temos ondas muito altas, temos bastante vento e as nossas praias, quer de inverno, quer de verão, são muito procuradas por um turista muito particular que de facto prefere esses desportos náuticos. Aliás, vamos ter brevemente, em conclusão, o nosso centro de alto rendimento do surf, exatamente porque esta zona é uma zona que está vocacionada para esse tipo de desportos. Mas deixe-me dizer que não temos só as praias. As nossas montanhas têm trilhos excelentes, trilhos que são simultaneamente ricos do ponto de vista da natureza, mas que são também muito interessantes do ponto de vista histórico, porque temos aqui de facto vestígios arqueológicos fortíssimos e, portanto, os trilhos também permitem ir conhecer um pouco mais da tal nossa história da Idade de Ferro. Inaugurado a 2 de junho de 1923 e vencendo um desnível de 160 metros em 6 a 7 minutos, a viagem até Santa Luzia é a mais longa de todos os funiculares do país, com seus 650 metros, tendo mais do dobro da distância do que lhe segue. Embora o projeto date de 1898, a obra só foi iniciada nos primeiros anos do século XX. Para muitos, considerada a versão portuguesa da Igreja de Montmartre de Paris, esta excelente obra de cantaria foi, sem dúvida, o expoente máximo da produção arquitetônica da cidade de Viana do Castelo no século XX e constituído o Canto do Cisne, de grande prosperidade da cidade e do seu porto de mar. De Santa Luzia nós podemos desfrutar de uma vista lindíssima, de uma paisagem belíssima, incomparável mesmo, que é, digamos, se quiser, um cartaz turístico por si só. Da Praia Norte ao Monte de Santa Luzia, passamos por uma cidade náutica, cultural, empresarial, futurista, monumental e arquitetônica. É caso para dizer: quem gosta vem, quem ama fica. A seguir o intervalo, continuamos em Viana do Castelo. Não saia daí!